Jesus Cristo nos ama. Quantos têm certeza do amor de Jesus? Jesus Cristo nos ama. Na verdade, esta é a maior diferença entre Jesus Cristo e as demais religiões que existem no mundo. Jesus Cristo nos ama e religião nos aprisiona, mas Jesus Cristo nos ama. Um professor socialista de direito chamado Roberto Ingersoll queria convencer todos os seus alunos que Deus não existe. Um de seus alunos mais promissores acreditou nos ensinamentos do professor e se tornou um ateu convicto. Este aluno, por sua vez, anos mais tarde, virou um alcoólatra, abandonando a família e seus 2 filhinhos, vivendo uma vida degradante e nas sarjetas da cidade. Numa certa noite muito fria de inverno, um homem muito bondoso de idade levou aquele bêbado para um albergue cristão. E lá dentro do albergue, este homem recebeu roupas limpas, cama quente e alimentação. Mas ele também ouviu a pregação da palavra de Deus. E ao ouvir o evangelho, ele foi libertado e ele foi salvo, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Sua vida foi transformada. Ele tornou-se uma nova criatura, sabendo alguns meses mais tarde que o seu ex-professor, iria estar na cidade palestrando contra a existência de Deus e contra a infalibilidade da Bíblia. Este ex-aluno escreveu uma carta para o seu professor. Abre aspas. Professor Roberto, ao dizer que Deus não existe e que a Bíblia não é a palavra dele, mencione também que esta foi a religião que desceu do céu para os lugares mais baixos da terra e lá me encontrou nas profundezas do inferno. Não deixe de dizer, professor, que esta religião me salvou e me devolveu para minha família, livre dos vícios e libertado de meus pecados. Fecho aspas. Professor Roberto recebeu aquela carta e, por incrível que pareça, ele resolveu lê-la durante a sua palestra. E ele disse: eu não sou contra esta religião que realmente funciona na vida das pessoas, mas eu sou contra a religião que fala muito, mas não pratica o que fala. Em outras palavras, os ateus e o mundo lá fora podem achar falhas na minha igreja, podem achar falha na sua igreja, podem achar falhas na minha vida e na sua vida, mas eles jamais acharão falhas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como falar mal daquele que viveu uma vida perfeita? Como falar mal daquele que curou todos os enfermos e todos os tipos de enfermidade? Como falar mal daquele que ressuscitou os mortos? E como falar mal daquele que morreu e pagou por todos os nossos pecados? Jesus Cristo nos ama e Ele prova o seu amor para conosco. Neste texto, nós vamos ver nesta noite o que Jesus Cristo observou ao seu redor, o que Jesus Cristo sentiu ao seu redor, o que Jesus Cristo disse ao seu redor e o que Jesus Cristo fez ao seu redor. Em primeiro lugar, o que Jesus Cristo observou ao seu redor. Ele observou o sofrimento daquelas pessoas e principalmente o sofrimento daquela mãe. Eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu e você estamos acostumados com a morte, com os funerais, e apesar de ser um momento muito difícil, a morte faz parte da vida. A sociedade lucra com a morte das pessoas e, infelizmente, o mundo até se torna um lugar melhor quando certos tipos de pessoas morrem. Mas para Jesus Cristo, a morte é sempre terrível, a morte é sempre trágica, e Ele consegue sentir a dor daqueles que ficam. E o que Jesus Cristo viu naquele funeral? Ele viu um jovem, ele viu uma pessoa jovem. A Bíblia não diz quantos anos o jovem tinha, 15, 16 ou 17 anos,
mas Jesus disse que ele era um jovem. Não é normal quando o jovem morre. Nós esperamos que pessoas adultas, pessoas idosas venham a morrer, mas nós não esperamos a morte de jovens. No entanto, os jovens estão morrendo também, às vezes por causa de doenças, mas na maioria das vezes pela violência, pelo estilo de vida e pelos vícios que praticam. A Bíblia não diz qual foi a causa da morte daquele jovem, mas sim que ele era jovem. Ou seja, não era para ele ter morrido, não era para ele estar naquele caixão. Eu me lembro quando eu entendi o que era morte. Eu tinha 5 aninhos de idade, e um coleguinha de 6 aninhos de idade, com quem eu brincava, na rua veio a falecer. Eu me lembro de vê-lo dentro de um caixãozinho, com as mãos dobradas sobre o peito. Ele era clarinho, moreno claro, cabelos loiros. E eu me lembro de ver seu pai, sua mãe, chorando ao lado daquele caixão. Na manhã seguinte, fomos à casa, e aqueles pais estavam desolados e tristes. E ali, então, foi a primeira vez que eu entendi o que era a morte, e soube que um dia eu iria morrer também, que um dia eu estaria dentro de um caixão como aquele. Esta é uma realidade dura, esta é uma realidade cruel, mas os jovens também morrem. 239 jovens morreram numa boate, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Não era para eles terem morrido, eles eram jovens, cheios de planos, cheios de vida, estavam estudando para serem médicos e tantas outras profissões importantes, que agora estão fazendo falta para o nosso país. Jesus viu que aquele falecido era um jovem. Em segundo lugar, ele viu um filho único, um único filho. Quando eu e a minha esposa perdemos uma gravidez através de um aborto espontâneo, nós ficamos muito tristes, mas transferimos toda a nossa afeição para as 2 filhas que Deus já havia nos dado. No entanto, a mãe deste funeral só tinha um filho, um único filho, e Jesus sabia que ela não poderia ter outro. Ela não teria outro, e isso comoveu o coração de Jesus. A Bíblia ensina, irmãos, que a perda de um filho único é um dos piores sentimentos e um dos maiores sofrimentos pelo qual uma mãe ou um pai podem passar neste mundo. Jeremias 6:26 diz: ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jovem, e além de tudo, filho único de sua mãe. Uma das entrevistas que mais me emocionou, quando 239 jovens morreram naquele incêndio, dentro da Boate Kiss, lá em Santa Maria, foi o de uma mãe. Ela disse: ele era o meu único filho. Ele era o meu único filho. Espero que Deus esteja abençoando a vida daquela mãe. E o que mais Jesus Cristo viu? Ele viu uma viúva sem filhos. Primeiro, esta mulher havia perdido o seu marido, o seu companheiro de toda uma vida. E agora ela perde o seu único filho, sendo deixada sozinha, sem ninguém. Ela teria que carregar a vergonha do nome de sua família, pois sem marido, sem filho, o nome de sua família seria extirpado de sobre a terra. E na cultura judaica, o nome da família era sinal de prosperidade, de bênçãos divinas. O autor do livro, Lucas, fez questão de relatar que havia uma grande, imensa multidão seguindo o caixão daquele jovem, provavelmente porque todos reconheceram a gravidade daquela situação, a seriedade daquele problema, porque era uma mulher sem marido e agora sem filhos também. Mas Jesus Cristo viu a dor daquela mãe. Será que nesta noite Ele consegue enxergar a sua dor e a minha também?
Há um hino evangélico que diz assim: importará ao Senhor Jesus que eu viva sempre a sofrer, tendo o coração cheio de aflição, sentirá meu triste viver. Ó, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Amém, irmãos? Ele se importa. Ele viu um jovem morto. Ele viu um filho único de uma mulher viúva. Em segundo lugar, o que Jesus Cristo sentiu ao seu redor? O Senhor moveu-se de íntima compaixão. E essa palavra significa sentir algo de dentro para fora. É ser movido de dentro para fora. Porque é impossível sentir compaixão e não fazer nada a respeito do que esteja acontecendo. Os olhos de Jesus Cristo afetaram o seu coração. Ele viu, ele sentiu. Quando o amigo de Jesus, Lázaro, estava doente, Jesus foi avisado a tempo de correr para a cidade e salvar o seu amigo da morte. Mas ele não foi. Ele demorou mais 2 dias. Ele não foi ao encontro de Lázaro, porque Lázaro precisava morrer daquela enfermidade. E se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. A morte não teria ocorrido. Jesus jamais teria deixado. A compaixão dele teria impedido aquela morte. E é por esta razão que quando eu cair doente, ou alguém da minha família cair doente, eu quero estar bem próximo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Melhor ainda, eu quero que Ele esteja bem próximo de mim, Jesus Cristo, próximo de nós, na hora dessas coisas, na hora desses sofrimentos, porque nós confiamos na sua compaixão e nós confiamos no seu amor. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós queremos estar bem próximos de Deus, e nós queremos que Deus esteja bem próximo de nós, quando o sofrimento bater à porta de nossa casa. Através dos séculos, Satanás sempre procurou negar a existência de Deus. Sempre tentou proliferar o ateísmo. Você sabia que as pessoas já acreditavam na teoria da evolução muito antes de Charles Darwin? As pessoas já queriam acreditar que esta vida e todas as coisas que nós observamos foram consequências do acaso. Mas agora, com a teoria do design inteligente, cientistas estão chegando à conclusão que nada disso poderia existir sem a presença, sem o planejamento de um Deus superior e soberano. O diabo então mudou de tática. Agora ele ensina que Deus existe, mas que Deus não se importa conosco. Permitiu que todas as coisas acontecessem por um acaso. E Deus não tem nenhum interesse na raça humana. Deus abandonou a raça humana. Mas isso é mentira. Deus nos ama e a maior prova desse amor é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, Jesus Cristo nos ama. E o que Jesus sente quando se aproxima de nós? Ele sente compaixão se estamos perdidos. Ele sente compaixão se estamos em pecado. E ele sente compaixão se estamos perecendo. Em terceiro lugar, o que Jesus Cristo disse ao seu redor? Ele olhou para aquela mãe viúva, desfilhada, e disse: não chores. Como pode alguém chegar para uma viúva que acabara de perder um filho, no meio de um funeral, e ainda dizer para aquela mãe: não chores? Você e eu jamais poderíamos dizer isso. Seria insanidade da nossa parte dizer para uma mãe cujo filho está dentro de um caixão: não chores. Somente Deus, amém, irmãos?
Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, podia dizer: não chores. Por quê? Porque somente Deus tem a solução para a morte. Somente Deus tem poder sobre a morte. Se não agora, com certeza no dia da ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Só Ele pode dizer: não chores. O rei Davi havia jejuado 7 dias para que Deus curasse o seu bebezinho recém-nascido. Mas a criança morreu. Porém, mesmo assim, Davi se consolou com essas palavras: poderei eu fazê-la voltar? Não, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, quando Jesus disse para aquela mãe: não chores, ela deve ter pensado: eu sei que vou ver o meu filho um dia, eu sei que estarei com ele um dia, eu sei que eu irei para o mesmo lugar onde ele está, mas eu não estou chorando de desespero, eu estou chorando porque eu já estou com saudades, eu estou chorando por causa desta separação, ainda que temporária. Mal sabia ela que Jesus não estava se referindo ao futuro, mas Jesus estava se referindo ao presente. Não chores, porque agora mesmo eu vou devolver a vida ao seu filho. Amém, irmãos? Não chores, porque eu vou acabar com este funeral. Só 2 vezes o Novo Testamento registra esta expressão: não chores. A primeira vez foi aqui, em Lucas 7, quando Jesus disse para uma viúva cujo único filho havia morrido: não chores. E a segunda vez foi quando o ancião de dias, olhando para João o apóstolo, viu chorando, se aproximou de João e disse: não chores. Por quê? Porque Jesus Cristo havia vencido a morte. Não chores, porque Jesus é digno de abrir o livro. E Jesus ainda está dizendo para cada um de nós nesta noite: não chores. Não chores por causa do pecado, pois eu posso lhe perdoar. Não chores por causa dos problemas, pois eu posso resolvê-los. Não chore por causa das doenças, pois eu posso curá-las. Não chore por causa da morte, pois eu posso lhe ressuscitar. Os melhores homens de Deus na Bíblia choraram. Abraão chorou por causa de sua esposa Sara, quando ela faleceu. José chorou por causa de seus irmãos, e Jacó chorou por causa de José, seu filho, e Davi chorou por causa de seu filho Absalão, e Jesus chorou por causa da família de Lázaro. Mas veja o que Deus promete em Apocalipse 21, verso 4, para todos nós: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Seja qual for o nosso problema, Jesus está dizendo: não chores, eu vou trazer a solução. Mas é preciso estar próximo dele, e é preciso que ele esteja próximo de nós para ouvi-lo. E em quarto lugar, o que Jesus Cristo fez ao seu redor. Verso 14 diz: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Imagine o susto de todas aquelas pessoas. O médico sanitarista nos orientou que o caixão, uma vez usado, contém micro-organismos que podem fazer muito mal à nossa saúde. Depois de qualquer funeral, o certo seria passar por um bom procedimento de higiene pessoal, disse ele. Jesus, no entanto, tocou o esquife com tanta força que os homens tiveram que parar. O dedo de Deus tocou aquele caixão, e os homens e a multidão ficaram atônitos, sem saber o que estava acontecendo. O que Jesus Cristo fez em seguida? Primeiro, ele ressuscitou o jovem filho. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar.
O que será que ele falou? A alma daquele jovem já estava no paraíso há horas. De repente, lá do paraíso, ela ouviu Jesus dizendo: jovem, levanta-te. E mais do que depressa, ela voltou para aquele corpo mortal para dar continuidade à sua vida. Aquele jovem se levantou. Observe que Jesus disse: jovem, direcionando-se a ele: a ti te digo, levanta-te. Porque se Jesus não tivesse dito jovem, não tivesse demonstrado para quem ele estava falando, eu acho que outros defuntos teriam se levantado também, pois Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, amém, irmãos? Por isso que, quando ele ressuscitou a Lázaro, a Bíblia diz que ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora, porque se ele não tivesse dito Lázaro, e tivesse dito apenas sai para fora, tantos outros defuntos teriam saído também, porque ali era a voz da ressurreição e da vida. Amém. E todos os defuntos o teriam obedecido. Você com certeza ainda não está morto fisicamente, por esta razão está aqui nesta noite, mas pode ser que você esteja morto espiritualmente, longe de Deus, sem paz, sem certeza de salvação. Jesus deseja lhe dar vida. Certa vez um homem idólatra, alcoólatra e cheio de vícios, me disse que não era pecado beber, ingerir bebida alcoólica, álcool. Ele não se sentia culpado, nem um pouco pecador. E então eu perguntei: o que você acha que um defunto sentiria se um elefante, pesando não sei quantas toneladas, se assentasse sobre ele? O alcoólatra, apesar de um pouco bêbado, respondeu: o defunto não sentiria nada, porque está morto. Eu disse: exatamente. E você também não sente a culpa do seu pecado, você não sente nenhum pingo de dor na consciência, porque você também está morto e separado de Deus. Mas a partir do momento que Jesus Cristo lhe der vida, você vai fugir do pecado, amém, irmãos? Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, mesmo morto em pecados, mesmo morto em si mesmo, viverá. Depois de dar a vida ao jovem, ele o entregou à sua mãe. Jesus tinha todo o direito de agora, dizer para aquele moço: você vai me servir, você vai andar ao meu lado e você fará parte dos meus discípulos, você andará comigo. Mas ao invés disso, Jesus o entregou à sua mãe, porque ela era viúva e tinha mais necessidade daquele filho que o próprio Jesus. E Jesus sempre agia por princípios, Jesus sempre agia por compaixão. E o princípio aqui é que aquele filho tinha obrigações de cuidar de sua mãe. A Bíblia ensina isso em 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus, amém, irmãos? Quando eu era criança e jovem, cresci sempre ouvindo o meu pastor dizendo que se a mãe dele precisasse dele, a qualquer hora do dia ou da noite, ele pararia tudo o que estivesse fazendo, voltaria para os Estados Unidos para cuidar de sua mãe. Todos os filhos deveriam pensar assim. Por isso Jesus o entregou à sua mãe. Amados irmãos, Jesus Cristo nos ama, mas o grande objetivo dele não é simplesmente o de nos amar. O grande objetivo dele é o de glorificar a Deus. E ele estaria glorificando a Deus nos amando. Veja o que aconteceu no verso 16: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Tudo que Jesus fazia era pensando na glória do Pai. E assim também, quando uma pessoa no nosso meio se arrepende dos seus pecados
e entrega sua vida nas mãos de Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, Deus é glorificado. Não é a igreja, não é o pastor, não é quem fez a mensagem, quem trouxe a pregação, mas Deus é glorificado. Certa vez, alguém me perguntou se nós víamos milagres ocorrendo dentro da igreja. E essa pessoa queria ouvir, de milagres espalhafatosos, pessoas sendo curadas de doenças malignas e outras coisas desse tipo. Mas eu respondi que sim, que a nossa igreja de vez em quando via verdadeiros milagres. E ela perguntou, quais? E eu disse, toda vez que uma pessoa levanta a sua mão para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é um milagre. Amém, irmãos? É um milagre, porque aquela pessoa acaba de nascer de novo, acaba de receber vida espiritual de Jesus Cristo.